Bora lá, pessoal, vamos juntos aqui. Um grande prazer estar com vocês novamente. Hoje quero trazer um pouquinho aqui sobre análise técnica para vocês, tá? O fascinante aqui do mundo das apostas é o grande leque de opções, possibilidades que nós temos aqui. Nós podemos abordar o mercado no live, no pré-live, na abertura, no fecho, um dia antes. Podemos escolher o tipo de casa, se é exchange, se é europeia, se é asiática. Tudo muda, né? Então é bem interessante também o que eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês sobre análise técnica. Vocês devem saber que alguns traders de live, tá, utilizam só aqueles gráficos da Betfair, que é algo mais ou menos parecido com isso, só que aqui eu já vou explicar para vocês melhor aqui o que isso aqui quer dizer. Mas só para efeito de exemplo aqui, na Betfair também tem o movimento de odds do live. Então o pessoal se utiliza desse recurso e nem olha o jogo. Olha só, tem gente que nem olha o jogo. Basta olhar o gráfico da movimentação de odds que o pessoal já sabe o que está acontecendo no jogo. Certo? O gráfico resume muito bem o comportamento do jogo. No live especificamente, você vai notar algumas coisas, como por exemplo, um time iniciou na odd 2 e lá nos 15 minutos já tinha caído para a odd 1.8. Então você olhou o gráfico e identificou isso. Você nem precisa ver o jogo. Você sabe que esse time está com um desempenho melhor do que o mercado esperava. Por isso, o peso do dinheiro que está entrando no mercado está fazendo com que essa odd caia. Então veja a noção que esse gráfico pode nos trazer. E aqui agora, passando para este exemplo aqui, eu tenho 17 mil jogos aqui dos últimos 18 meses, aliás, 8 meses, da Pinnacle para back casa. Então, este estudo, essa análise técnica que eu vou mostrar para vocês de pré-live, tá? De pré-live, pode ser melhorado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia inicial para vocês aprofundarem, estudarem, aplicar isso aqui por ligas, aplicar isso aqui por times. Você entende? Dá para fazer muita coisa boa com isso aqui. Mas é uma análise bem diferente, tá? Você pode unir uma análise de comportamento com uma análise técnica também. Eu gosto muito de fazer isso. Utilizo os dois juntos. Os resultados tendem a melhorar bastante se você fizer um bom trabalho aí. Show? Então é isso. Aqui nós temos então o lucro acumulado. E aqui nessa linha amarela a gente tem a representação aqui linear da nossa queda. O que seria essa linha amarela? É a média do ângulo do PL acumulado. Pode ver que em alguns momentos aqui ele não tem o mesmo ângulo do laranja. O laranja é um ângulo médio de grande volume, que é representado por esta queda exatamente por causa da Juice, que é a taxa da casa. Mas tem uns momentos aqui que você pode ver que o ângulo não corresponde. Ó. Aqui o azul está no ângulo de subida, certo? Enquanto o laranja, né, que é a média geral, global, está num ângulo reto aqui na descida. Aqui temos um ângulo no azul aqui de descida, num ângulo menor do que o próprio ângulo médio representado pelo laranja. Então veja que basicamente a gente pode perceber algumas coisas, que o azul ele segue o laranja, justo já que o laranja é a média do azul, né? E quando ele afasta tanto para baixo, como é o caso aqui, quanto para cima, ele retorna à sua média, certo? Em alguns momentos, aqui como essa região que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, pessoal. Esta região aqui, o azul está muito próximo do laranja, né? Isso aqui, o mercado está fazendo um bom trabalho, é o que ele espera, tá? É o que ele espera e que aconteça isso. Você entre nos jogos e pague a taxa e tá tudo certo para eles. Tá perfeito aqui a precificação do mercado em termos gerais, globais aqui, tá? Tô olhando tudo, a gente não usou filtro nenhum. Bom, a gente pode olhar para esse gráfico e começar a fazer algumas perguntas para ele, né? Isso que é o interessante aqui. A gente pode começar a definir algumas teses aqui para a gente testar. A primeira, mais óbvia de todas, é perguntar para o gráfico assim: por que você está descendo? Então, como eu já falei, por causa da Juice, tá? Nós estamos entrando em todos os jogos e estamos pagando a Juice e tá tudo certo. É assim mesmo que funciona. E assim que você começa a olhar com mais carinho aqui para esse gráfico, você começa a perceber algumas coisas, a ter algumas percepções e surgem aí algumas dúvidas que vão gerar algumas teses para você testar.
Eu creio que a primeira delas, quando a gente começa a estudar esses gráficos, seria: a gente tem momentos de tendência e a gente tem momentos de retorno à média. Tendências são quando o gráfico azul afasta do laranja, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente consegue entender isso, ó, que eu estou numa tendência positiva aqui nesse momento, para o back casa na Pinnacle, olhando todos os jogos. Só que ele afasta muito e depois ele tem um retorno à média. Então tem essas duas situações bem definidas aqui. E a gente pode usar as duas, né? Será que podemos usar as duas? Essa é uma pergunta e pode gerar uma tese para a gente estudar aqui. Digamos que eu olhe isso aqui e pense o seguinte: bom, beleza. Digamos que eu, em 50 jogos de subida, eu pego um bloco aqui. Beleza? Esse seria um gatilho, talvez, para eu começar a fazer bets nesse mercado, nessa seleção do mercado aqui, o back casa? Talvez, não sei. É só uma tese que pode ser testada. Porque tudo que nós estamos olhando aqui desse gráfico, nós podemos transformar em números e backtestar. Esta que é a ideia que eu quero passar para vocês, apenas como pincelando aqui inicialmente o que pode ser feito. Com certeza, quando você começar a colocar em prática assim, essas análises, vão surgir muitas novas dúvidas e você vai conseguir progredir aqui na análise técnica. Então beleza, porque olha só, eu posso criar essa tese e testar. Posso testar. Subiu 50 jogos aqui, saiu numa tendência, o gráfico está numa tendência positiva para o back casa. Seria isso o suficiente então para eu começar a fazer bets? Porque eu tenho que ficar atento a muitas situações aqui. Beleza, subiu 50, eu vou começar a entrar, quando que eu vou parar? Porque neste caso aqui, ó, neste exemplo, subiria 50 eu começaria a fazer. E olha só que eu estou fazendo em todos os jogos, né? Então eu começaria a fazer as bets, eu teria aqui uma lateralização, uma subidinha aqui. E aqui eu teria uma queda, ó, que eu perderia todo o lucro. Ó, perderia todo o lucro aqui. Mas eu já separei aqui só para a gente colocar em prática aqui uma ideia. A representação daquele gráfico está aqui, ó. É isso aqui. Onde nós temos menos 3,8% de ROI. Certo? Então aqui eu também tenho o PL acumulado, ó. Tanto que se eu pegar aqui ele inteiro e eu colocar um gráfico, nós vamos ter o mesmo gráfico que lá, ó. Pode ver, ó. O mesmo gráfico que nós tínhamos lá, tá? Só para confirmar aqui que eu estou olhando os mesmos dados que nós estávamos olhando anteriormente ali, beleza? Então, beleza. E aqui, pessoal, eu criei aqui a inclinação da curva. O que seria isso? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir aqui a barra de fórmulas. É a fórmula da inclinação. Tem algumas formas que a gente pode olhar essa inclinação. Vou explicar para vocês da forma que eu estou olhando aqui. E aqui cabe também aprimorar essa parte aqui, porque eu estou olhando aqui, ó, os 50 últimos jogos, exatamente como eu mostrei para vocês lá. Estou olhando a inclinação, baseada no eixo X. Deixa eu explicar para vocês, para ficar mais claro. Eu tenho essa inclinação aqui, ó, que é a mesma, sempre representando a média, que é negativa, a inclinação devido a Juice. Se eu pegar aqui, ó, o eixo X, que é representado pelo tempo, né? Tá representando o tempo aqui. E comparar aqui, eu vou ter, ó, essa linha cinza aqui, ó. Veja que esse ângulo laranja está abaixo da linha cinza, né, em termos de ângulo. Então aqui, ó, este ângulo aqui, ó, composto entre a linha cinza e laranja, representa um ângulo negativo, né? Ele só seria positivo se estivesse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aquele seria um ângulo zero, né? Porque está junto, ó. Então, junto a cinza e a amarela, e ele começa a ficar positivo se ficar assim. Veja que aqui tem um momento que ficou positivo, que foi aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Tá positivo, ó. Veja que lá ele termina em cima daqui do início, tá? Então aqui, o único momento nesse gráfico, na verdade, né, em que o ângulo está positivo de forma mais consistente, né, por um período maior. Porque tem outros ângulos aqui, ó. Aqui, aqui, que eles têm uma subida de curto período. Beleza? Então assim, e também, né, se eu não tivesse a Juice, este amarelo ficaria aqui, ó, pessoal, representando o zero, tá? E este azul ficaria oscilando em torno desse laranja, exatamente como está aqui, ó. Só estou observando a Juice, por isso ele tem essa inclinação negativa. E aqui, então, nós podemos ver que a inclinação aqui, média, ela é negativa, né? Ela é negativa, e olha que interessante a inclinação média aqui, pessoal.
Então, no geral, nosso ângulo aqui, a maior parte do tempo vai ficar negativo por causa da Juice. Mas vai ter alguns momentos ali pelo meio, ó. Aqui tá positivo, ó. Eu tô olhando os últimos 50 jogos aqui, pessoal. Entenderam? Tô olhando os últimos 50 jogos somente, ó. Já não tô olhando lá ângulo. Eu poderia olhar 100 jogos, poderia olhar 20 jogos. E eu posso testar isso. Porque eu vou ter o ângulo positivo para cima, abaixo da média, como aqui. E eu vou ter o ângulo positivo para cima, acima da média. Então já começo a aprimorar a minha tese, tá? Porque eu quero entrar quando o ângulo estiver positivo somente. Só que eu não sei o tempo necessário que eu preciso observar. Então eu estou fazendo um primeiro teste com 50. E eu posso também, tá, mas será que o ângulo positivo acima da média, ou seja, acima da linha laranja, ele traz melhores resultados que o ângulo positivo abaixo da linha laranja? Porque eu tenho o ângulo positivo de tendência e o ângulo positivo de retorno à média. Então, beleza, pessoal, eu tenho aqui, ó, o lucro jogo a jogo, o lucro acumulado e o ângulo da inclinação. Eu quero mostrar para vocês como eu estou olhando os dados, ó. Não estou olhando o dado jogo aqui para não roubar na análise no backtest, tá? Estou olhando o ângulo até o jogo anterior a deste time que eu estou analisando no momento. Certo? Então é isso. Então agora o que eu posso fazer de uma maneira muito simples aqui, já que eu estou observando só isso, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui todos esses dados aqui e vou inserir uma tabela dinâmica. Aí beleza, aqui não tem os rótulos, porque eu peguei lá direto, mas a gente sabe que o último aqui é o ângulo e que o segundo aqui é o PL, né? Porque o terceiro é o PL acumulado. Eu quero o PL agora do jogo, tá? Então vou botar aqui, ó, soma. Eu vou botar o segundo em média. E vou botar até mais um aqui que vai ser a contagem, só para nós entendermos aqui sobre o volume dentro de cada range do ângulo, tá? Beleza, eu vou agrupar aqui então agora, pessoal, para nós vermos, ó, veja que o ângulo vem lá de menos 0,67 e eu vou arredondar para menos 0,68 e vai até 0,52, que eu vou arredondar para 0,53. E aqui eu vou botar de 0,04, vamos ver se fica bom. Ah, ficou ótimo, beleza, é isso que eu queria. Porque agora eu vou pegar aqui, ó. É claro, né, pessoal, que eu tenho aqui, ó, uma distribuição perto da normal, ó, você pode ver, ó, nesse ângulo. Porque eu tenho a diminuição aqui nos extremos, né, no volume, né? E os maiores blocos aqui de volume estão exatamente no centro aqui da nossa distribuição. Então, interessante isso também. Beleza? Só que assim, eu tenho tão poucos jogos aqui, ó. Eu vou considerar só os jogos só acima de 100 bets, tá? Pra nós dar uma olhadinha no ROI aqui, sem ter nenhum viés. Ainda é pouco 100, mas só pra gente ter uma noção. Ó, 100, aqui eu tenho 100. Vou pegar aquele 89 ali no meio. Mas é só pra gente ter uma noção aqui, porque eu vou colocar uma escala de cor pra gente entender algumas situações, que é o seguinte, o nosso ROI médio geral, sem olhar nada, é menos 3,7. Mas a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho períodos, momentos aqui, ranges de ângulo, como essas aqui, ó. Em todas elas eu perco menos, tá? Eu perco menos. Isso já é legal. Legal de se colocar em pauta aqui, pessoal. Porque aqui eu tô olhando só isso. Eu tô pegando todos os jogos, não tô aplicando filtro nenhum. Nada. Tô olhando só o ângulo da curva. E eu já tenho aqui 5.000 jogos em que eu perco menos. 5.000 jogos em que eu perco menos que a média. Ou seja, é um filtro interessante. É um padrão? Não sei. É só um primeiro teste que eu estou fazendo junto com vocês. Não sei se é um padrão. Precisaria aqui um estudo melhor para ver se é um padrão. Mas digamos que eu defina que isso seja um padrão, já é uma variável interessante para observar. E é claro, eu vou querer transformar esses ROIs aqui em ROIs positivos, aplicando novas variáveis, variáveis de comportamento ou outras análises de odds, enfim. Aqui daí cabe mais estudos. A ideia aqui do vídeo é mostrar para vocês uma análise técnica, olhando lucro e ângulo das curvas acumuladas. Só isso. E veja que interessante, é que eu estou positivo nos ângulos negativos, ó. Só que são ângulos negativos curtos, ó. São as primeiras ranges de ângulos negativos, ó, pessoal. Estão vendo? Só tem essa range aqui que vai do zero, que aqui é a conotação científica, tá, pessoal? Só para não confundirem aí.
em que eu estou pior que a média aqui. Nesse aqui, mais aqui, ó, de menos 0,04 a menos 0,2. Eu tô negativo, mas eu não tô tão negativo quanto a média no mercado, que já é algo. E nos ângulos positivos, pessoal, vamos lá. E já a partir daqui começam os ângulos positivos, ó, de 0 a 0,04 e vai aumentando. O que quer dizer aqui para vocês? Esperei 50 jogos, é que eu tenho um super ângulo positivo, tá? Tem um super ângulo positivo aqui. O que aconteceria se eu entrasse no próximo jogo só porque esse ângulo tá positivo? Então tá aqui, ó. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Era isso aqui que aconteceria. Então aqui, ó, num geral, o ângulo positivo não nos traz lucro não, ó. A gente pode ver, tem aqui uma range aqui baixa de 0,08 a 0,12, que a gente tem sim aqui um lucro de 2% de ROI, né, em 1.239 bets. E aqui os ângulos, ó, eles todos acima da média. Todos acima da média a partir de 0,12. Me mostrando que o mercado fica pior ainda, tá? Excetuando aqui que eu não vou tirar nenhuma conclusão pelo baixo volume dentro dessas ranges de ângulo, mas onde eu tenho volume eu posso fazer uma análise. Tá bem claro aqui, ó, que eu tenho aqui uma média de ROI. Vou pegar só aqui pra gente ver, de menos 5,8. Nós pioramos, o nosso ROI médio é menos 3,7. Então aqui nós estamos olhando um número considerável de jogos, tá? Com ROI pior do que a média, porque eu estou olhando aqui, ó, pessoal. Quase 3K jogos aqui. E o que isso aqui está me dizendo aqui na prática, olhando esse gráfico? Se eu olhar os últimos 50 jogos gerais e fizer a entrada só porque o ângulo está super para cima, porque pode ser tentador, né, pessoal? A gente olha isso aqui e vê, porra, o back casa tá lindo, eu tenho que fazer o back casa. Nós não temos lucro nos ângulos muito positivos. Aqui de uma forma geral. Mas é interessante também observar que nos ângulos pouco negativos nós temos uma situação aqui que melhora em relação ao geral, né? A nossa média geral do mercado. E quando nós pegamos os ângulos muito negativos, então a gente pode ver aqui, ó, que no geral nós temos uma range positiva aqui apenas, provavelmente devido a muita aleatoriedade, porque tem pouco volume também, né? Só 224 jogos. Mas no geral, acima dessas ranges aqui que nós tivemos resultados melhores, todas também estão piores que o mercado, ó. Menos 4, menos 5, menos 7, menos 7. E aqui nós temos num geral dessas menos 4,4, que é pior que o mercado geral 3,7. Beleza, pessoal? Então, conclusão aqui. É o seguinte, primeiro, eu não tenho como definir isso como um padrão, porque eu divido muitas classes, que eu até posso fazer aqui pra gente melhorar um pouquinho a situação aqui, ó. Vou botar 0,1, que eu vou diminuir as classes aqui, tá, pessoal? Eu aumento o volume dentro de cada classe e eu pegaria então só até aqui, ó. Também pode ajudar um pouco a compreensão se eu fizer isso aqui, tá? Então a gente pode ver, ó, que os melhores ângulos, então, estão aqui, ó, nessa faixa, que são todos negativos, com grande volume, mas todos eles estão abaixo da média, ó, e são ângulos próximos ao zero. Aqui do menos 18, no caso, até o 0,22. Nos outros aqui eu pioro, uma redução também no volume. E aqui a gente pode ir aprimorando esse tipo de análise, né? Aqui eu estou mostrando para vocês só o conceito básico e uma ideia, né? De a gente usar esse ângulo aí para fazer algumas observações, algumas análises. Então, resumindo para vocês aqui sobre o vídeo, pessoal, aqui, claro, eu não consigo, através desse estudo simples, definir se isso aqui é um padrão. Que no caso eu falei para vocês, quando o ângulo é muito positivo não foi bom nessa base, quando o ângulo é muito negativo também não foi bom, e o melhor cenário encontrado aqui foi ângulos mais próximos à média. Beleza? Mas aqui só mostrando para vocês para dar um start em algumas ideias que a gente pode colocar em prática de análise técnica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso esse conteúdo seja relevante para vocês, deixe aí nos comentários para que eu entenda e traga mais conteúdos de análise técnica para vocês. Aproveito para convidar vocês a entrarem lá no grupo Big Data Bet Telegram, e com certeza você vai acelerar aí o seu processo nessa caminhada aí dentro do cenário das apostas. Beleza, pessoal? É isso, um grande abraço e até a próxima.